Nasce uma mulher, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa ao quadrado. Porque é como se você já começasse a sua vida em dívida. Antes de você mesmo descobrir quem você já está em dívida com todas as expectativas de todas essas pessoas, da sociedade ao seu redor. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Olá! Hoje eu abro a porta do consultório aberto para uma mulher muito querida, muito linda, que inclusive, gente, eu já a estava paquerando há algum tempo na internet e de repente ela apareceu aqui na produtora. E eu, super... não sei se a palavra certa é autêntica ou às vezes até sem filtro, falei, oi, nossa, eu te vi, eu estava olhando seu Instagram. E aí ela me olhou, olá, tudo bem? Como assim uma tiete, porque realmente eu estava buscando, né, conversar com ela, conhecer ela, e ela veio como convidada de um outro podcast. Hoje eu estou recebendo a Tisa, que é psicóloga, escritora, mãe. É um prazer te receber agora aqui no consultório aberto. Bem-vinda. Uma alegria, Carol, uma alegria receber seu chamado desde aquele dia e muito feliz de estar aqui com você também. Eu fico muito feliz. Então, mulheres, por que mulheres? Hoje você tem se dedicado à liderança feminina. O livro ele fala dessa questão da mulher, né, dessa nossa culpa, dessa nossa exaustão. Mas antes de contar de todos os projetos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória ao longo desses 20 anos, ter escolhido a psicologia, continuado, né, instruir e mentorar agora mulheres líderes. Conta pra gente. Carol, a minha história com a psicologia ela é interessante mesmo, porque eu costumo dizer que não fui eu que escolhi, eu fui escolhida pela psicologia, sabe? Eu passei a minha infância e a minha adolescência certa que eu ia trabalhar com jornalismo, que eu ia ser correspondente internacional, que eu ia visitar comunidades diferentes, porque eu tinha uma paixão muito grande por conhecer culturas, povos, como que as pessoas se relacionam em outros contextos, eu tinha esse afã. E eu achava que o caminho que ia me fazer chegar nisso ia ser o jornalismo. Mas dentro da comunidade de fé que eu sempre fiz parte,
e da igreja que eu frequentava, eu sempre fiz trabalhos e vinculados a isso. Eu fazia acampamentos e fazia jogos cooperativos e sempre fiz muitos trabalhos vinculados ao desenvolvimento de pessoas, desde que eu era muito pequena. Como bailarina, também trabalhando eu era como se fosse uma assistente técnica do grupo de GR da minha irmã. Minha irmã era atleta de GR e eu dançava com as meninas e fazia parte do time, da equipe, e aí quando ia para os campeonatos eu ia como assistente técnica, então eu fazia esse trabalho de cuidado, de olhar para esse lado mais emocional, de garantir que elas estavam bem emocionalmente para conseguir fazer o que elas precisavam fazer na quadra. Foi uma coisa que foi acontecendo para mim, né? E aí eu me lembro que na época que eu fui fazer o vestibular, eu fiquei indecisa estava certa que eu ia fazer jornalismo, mas na época me veio um afã, e eu também tinha conheci algumas psicólogas na época, que eram mulheres por quem eu me encantei, né, que já tinham uma trajetória, assim, mães de amigos, e eu fiquei tão encantada com aquilo que elas faziam, que eu falei, cara, eu acho que talvez esse seja o caminho que eu vou seguir. E aí eu fiz o vestibular na época para Ciências Sociais e Psicologia. E falei, acho que vai ser legal, porque aí eu vou ter esse afã das culturas que eu queria na antropologia e na sociologia, e a psicologia vem somando. Só que aí passei nas duas, comecei a cursar as duas faculdades, e fui me encantando por todo esse universo, mas aí à medida que eu fui cursando, a psicologia me pegou de jeito. Aí eu falei, não, é isso mesmo que eu quero da vida, é isso e aí eu me descobri, eu falei, meu Deus, eu já estou vinculada a isso, antes mesmo de saber que era isso, né? Lá atrás, quando eu era adolescente, aos meus 17 anos, conduzindo grupos, enfim. E aí eu fui aprender, de fato, a como fazer isso, né? Não apenas pelo desejo não apenas pela paixão, mas pelo conhecimento também. E aí mergulhei na psicologia com toda a força, e aí nunca mais saí dela, né? Desde então... E você fez outras formações, inclusive, não só aqui no Brasil, mas fora dele também. Sim. Conta um pouquinho, porque aqui, justamente, um dos objetivos e do propósito do consultório aberto é que as pessoas tenham o direito de saber que profissional está atendendo, o quanto ele se especializou. Eu falo que a gente tem uma dificuldade, principalmente por essas figuras que geram, né, como o médico, como uma psicóloga, eles têm um poder pessoal muito grande sobre cada um de nós, que chega a parecer que, opa, é incontestável, não posso perguntar. E aí, para quem não pode, eu posso, para que cada uma que estiver assistindo e queira comprar seu livro, se conectar com você, enquanto líder, saiba exatamente o quanto você se dedicou e para que você se dedicou. Perfeito. Nossa, é uma carreira longa, assim, de estudos, porque eu costumo dizer que eu sou buscadora, sabe? Eu sou curiosa, eu quero aprender. A coisa, eu acho, que mais me move na vida é o aprendizado. Eu quero sempre estar aprendendo um pouco mais e descobrindo. Aí eu vejo coisas novas, eu quero ir atrás. E esse bichinho do aprendizado, ele me mordeu muito cedo. Eu me lembro que quando eu era criança, por exemplo, adolescente, o meu pai era filósofo, teólogo, estudioso também, e ele foi o meu grande interlocutor durante grande tempo da minha vida, porque ele lia os livros de filosofia. Eu ficava curiosa, com 13, 14, 15 anos, eu estava ali lendo filosofia para discutir com ele na praia, para poder a gente ter essa, né, mas pai, peraí, como é que é? E Schopenhauer, e Nietzsche? Então essa coisa do existencialismo, do niilismo, eu venho estudando isso muito antes, eu revisitei essas pessoas depois na psicologia, mas eu já cheguei com uma bagagem pelo desejo, pela vida, né? E aí, depois de fazer o curso de psicologia, eu me formei pela UNB, eu tinha certeza que eu ia seguir a carreira acadêmica, então de lá eu já emendei no mestrado. Paralelamente a isso, eu fiz uma especialização em psicodrama, primeiramente, porque como eu fui bailarina, eu tinha muito essa necessidade, Carol. Eu costumo dizer que o balé, ele foi a minha primeira profissão, né? Com 14 anos eu já trabalhava profissionalmente, tinha uma relação profissional mesmo com a dança. E aí eu tinha esse desejo muito grande de trazer o corpo, o movimento para o processo psicoterapêutico, porque eu via que isso fazia muito parte do meu próprio processo,
né? Como era importante para mim essa coisa da minha compreensão corporal, como o meu corpo sempre me anunciou e me denunciou muito das coisas que eu estava vivendo, né? Então eu fui buscar o psicodrama, vi no psicodrama uma oportunidade de fazer esse movimento. Então minha primeira formação foi em psicodrama, depois eu segui estudando psicoterapia breve de enfoque psicanalítico, porque tem isso. Tem gente na psicologia, você sabe, você já deve ter escutado 1000 pessoas dizerem isso, que elas são especialistas, elas começam a estudar uma coisa e elas mergulham e vão se aprofundando, aprofundando, aprofundando só naquele tema, né? Ou naquela abordagem teórica. A minha formação não foi assim, ela foi mais generalista. Porque eu fui fazer o psicodrama, depois eu fiz psicoterapia breve de enfoque psicanalítico, montei meu consultório, comecei a atender e, paralelamente a isso, fui fazer uma formação em coaching, que na época estava sendo super, e meu pai foi um grande interlocutor, porque meu pai, na época, ele estava trazendo essa formação de coaching para o Brasil, mas eu acho que foi nos anos mais ou menos 94, mais ou menos. Então foi meio que paralela à psicologia na minha vida, sabe? E aí eu fiz a formação de coaching com ele, que é o coaching ontológico da Newfield, que, enfim, Rafael Echeverria, Julio Lala, Humberto Maturana, que é uma grande referência na ontologia da realidade, da linguagem. E aí eu fiz esse curso com ele e comecei já a trabalhar nas duas coisas. Então, eu era psicóloga, eu tinha o meu consultório e a minha prática clínica no consultório e fiz uma sociedade com meu pai, porque nessa época, como eu me formei, a gente acabou fazendo uma parceria. Ele era administrador, filósofo, teólogo, e ele falou: Tirza, vem junto que você traz essa parte da psicologia, você traz essa parte do corpo, você traz essa parte prática. E aí nós começamos a fazer uma parceria grande nessa época, montamos uma empresa juntos de desenvolvimento humano, trabalhando em diversos lugares no Brasil, com esse trabalho mais corporativo de desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento de equipes, a partir dessa abordagem da ontologia, do coaching ontológico, que foi o que a gente começou a trabalhar juntos. E aí eu segui fazendo esse trabalho assim, junto, né? E aí nisso veio o mestrado em desenvolvimento humano, que dialogou com esses temas, então tudo vai se somando, né? E ganhando corpo. E aí, Carol, quando eu fui mãe, então assim, eu divido a minha carreira em 2 grandes momentos, porque meus filhos hoje estão, o Gael está com 14 e a Nula está com 12, e eu digo que teve uma carreira antes da chegada deles e uma carreira depois da chegada deles, né? Porque quando eles chegaram, foi um momento extremamente disruptivo na minha vida. Assim, foi um momento de encantamento com a maternidade, né? E com tudo aquilo que eu estava aprendendo sobre mim e sobre eles com a chegada deles dois. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento muito duro para a minha vida, assim, por várias razões. Primeiro, porque eu era uma pessoa muito focada no mundo do trabalho, o trabalho sempre foi um pilar existencial para mim, e eu me vi completamente alijada daquilo, então parecia que a vida estava acontecendo do lado de fora da minha casa, e eu estava aqui sendo mãe, só amamentando e cuidando de menino, então aquilo me deu uma pirada. E não apenas isso, eles vieram muito juntinhos, o Gael e a Nula, né? Quando o meu filho estava com 1 ano, eu estava grávida já dela e não sabia. Então ela nasceu 8 meses depois do aniversário dele de 1 ano. Eles têm a diferença de 1 ano e 8 meses de idade. E nessa efervescência, veja, eu me descobrindo mãe, me reencontrando ali, quem era eu no meio daquilo tudo, né? Da chegada do meu primeiro filho, depois logo emendado com a segunda filha, tentando ver como é que era isso, como é que eu trabalho, sabe, tentando organizar esses espaços na minha vida. Quando a minha filha estava com apenas 2 meses, eu me separei. No meio disso tudo, eu vivi um processo de separação. E aí isso foi, assim, devastador, sabe, assim, para mim, assim, foi um momento muito difícil da minha vida. E imagine, eu estava em pleno puerpério da minha segunda filha, super feliz, porque é como se eu estivesse meio que vivendo um sonho. Eu sempre sonhei que eu ia ter um menino e uma menina, eu visualizava isso, sabe? Que eu ia estar sendo com a mãozinha dos dois, um de cada lado. E quando a separação chegou, ela me tirou o chão, porque veja, eu era autônoma, né? Vivia com a minha renda de autônoma, naquele momento eu estava sem trabalhar, então eu estava meio que sem saber como é que a vida ia acontecer naquele momento, e vivendo aquele processo todo. Então, super feliz de estar sendo mãe de novo, e ao mesmo tempo... Então, foi um momento, assim,
de uma revolução, né? E aí aquilo me fez voltar os meus olhos muito para as mulheres. Porque eu comecei a viver, pessoalmente, todas as dores que eu escutava as mulheres me contando no consultório. Eu já atendia mulheres, eu já tinha grupos de terapia voltado para mulheres no consultório e também já atendia mulheres na mentoria em liderança, nos processos de coaching corporativo e escutava essas mulheres porque eu era muito nova. Quando isso aconteceu, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 24 anos. E quando isso aconteceu, eu estava com 34, né? E então tudo isso junto ao mesmo tempo, eu falei, quando eu me separei, tenho uma cena que eu até conto no livro, que ela foi uma cena emblemática na minha vida, desses momentos de divisor de água mesmo, sabe? Que foi uma cena assim, Carol. Uma semana depois que o pai dos meus filhos saiu de casa, foi no exato dia que a minha filha fez 3 meses de vida. E eu me lembro que eu falei, eu preciso voltar a trabalhar. Eu estava quebrada ainda por dentro, me refazendo, assim, na verdade meio atônita, porque estava começando, na verdade, o processo de separação, então nem sabia exatamente como ia ser, né? Eu estava meio atônita ainda, e eu me lembro que eu vi essa cena eu morava no 6º andar do prédio. E eu me lembro que eu peguei o meu filho, botei a roupinha dele para ele ir para a creche como ele ia de costume, e naquele dia eu botei minha roupa de trabalho, tirei a camisola de amamentação, sabe? Botei minha roupa de trabalho, botei minha filha no bebê conforto, a tiracola, eu falei, é isso, né? Agora é assim. E eu me lembro que eu me deparei com essa cena, assim, no espelho do elevador, sabe? Eu entrei no elevador e vi essa cena. Eu com roupa de trabalho, me sentindo quebrada ainda por dentro, mas arranchando forças que só Deus sabe, né? De onde? Para estar ali, com o Gael do meu lado, de mãozinha dada com a roupinha da creche e a Nola no bebê conforto. E eu me lembro que eu olhei para essa cena, eu me confrontei com essa imagem, e eu falei, agora é isso, né? Agora somos nós 3. E vai ser incrível, e a gente vai fazer isso aqui funcionar, vai dar tudo certo. E graças a Deus a vida é tão generosa que tem dado, né? Assim, tem dado certo. E esse foi uma convocação que eu sinto que eu recebi para trabalhar com mulheres. Porque eu falei, gente, ninguém merece passar por um processo desse sozinho. As mulheres precisam de companhia, a gente precisa de companhia, né? Nós não precisamos de ninguém para nos dizer o que a gente precisa fazer, a gente não precisa de ninguém que nos salve. Eu digo isso para todas as mulheres que eu acompanho, mas a gente precisa sentir que nós não estamos sozinhas vivendo esse processo. Se a gente tiver companhia e companhia qualificada, a gente atravessa, né? Então essa foi a minha experiência pessoal, porque eu tive rede, e mesmo assim, mesmo com rede, mesmo com apoio, mesmo com pessoas que eu tinha certeza que me amavam e que estavam ali comigo e por mim, tiveram diversos momentos que a coisa era comigo mesma e que eu tive que atravessar sozinha e que eu tive que me haver comigo, né? E aí as nossas crenças, o nosso processo psicoterapêutico, o nosso autoconhecimento, tudo isso faz muita diferença. E uma coisa que eu percebi muito no meu movimento é que uma das coisas que, para mim, funciona muito no meu próprio processo de cura é entender que eu estou sendo cura na vida de outras pessoas ao mesmo tempo. Né? Então, como que essa dor, como que isso que está me acontecendo pode ser instrumento de vida na vida das outras pessoas. E foi mobilizada por isso que eu comecei a trabalhar com as mulheres. Né? Então, eu montei primeiro o Vencer Mulher, o programa Vencer Mulher, para que as mulheres pudessem ter um espaço de fala. Mal elas sabem que ao viver e ao construir esse espaço protegido para que elas pudessem viver os seus processos de transformação, eu também estava vivendo o meu. Né? Escutando os relatos daquelas mulheres, as vozes delas, aquilo também estava sendo instrumento de cura para mim. E foi nessa construção que os programas foram surgindo, né? E as minhas formações também. Então, nessa mesma época eu encontrei o programa da Brené Brown, e que eu me lembro que foi disruptivo também para mim, porque ela trouxe um TED chamado O Poder da Vulnerabilidade. E aí eu assisti esse TED e me atravessou. Eu falei, gente, sou eu todinha.
Então, eu posso ser vulnerável? Eu não preciso ficar fingindo que eu tenho uma força que eu não... Sabe, eu posso me mostrar quem eu sou e ainda assim ser merecedora de amor e ainda assim sustentar. Eu posso estar sofrendo essa dor e ainda assim apoiar outras mulheres no seu processo de sofrimento. Foi maravilhoso para mim. E foi ótimo, porque na época eu estava dando aula na pós-graduação de 2 universidades. E eu comecei a mandar todo mundo. E um dos produtos, das entregas que esses alunos tinham que me fazer, eu chamava de relato da alma. Eu falava, não quero saber o que você sabe, eu quero saber quem você é. Né? E eu falava para eles, vocês vão ver esse TED e vocês vão escrever para mim um relato de como esse TED toca você. Porque eu quero te conhecer como você é. Porque quem você é que vai estar no mundo do trabalho. Muito mais importante do que 3 fichamentos sobre um livro-texto, sabe? E aí eu fiz isso com eles. E isso me arrebatou tanto que eu fui construindo esses programas para mulheres, todos têm a ver muito com essa abordagem da vulnerabilidade, da coragem, da construção de uma autenticidade que realmente faça sentido para cada uma de nós. E aí veio Mães Equilibristas, o programa Mães Equilibristas, e aí eu fui então para os Estados Unidos e fiz a formação com ela. E hoje eu sou a única brasileira certificada nessa formação, fiz a formação com ela e com a equipe dela para trazer esses cursos dela para o Brasil. E aí disso tudo, dessa culminância toda, tiveram outros programas no meio do caminho, né? Eu estudei na faculdade de Porto, que eu nem botei aí na descrição, estudei a abordagem narrativista dialógica, a terapia focada nas emoções. Então fui fazendo, Carol, esse combinado e trabalhando também muito no mundo corporativo. Então fui para o Chile, fiz formações em coaching avançado, voltadas para a autoliderança. Então fui fazendo, ao longo desses 20 anos, fui compondo esses cenários, e é isso. Aí há 10 anos atrás eu voltei meus olhos para a mulherada, porque eu falei, cara, a gente precisa caminhar juntas, né? Porque tem dores que são muito específicas do universo feminino. Você sabe disso também, Sim. Né? E aí comecei a fazer um trabalho mais voltado nessa direção, que culminou hoje no livro, que culminou na mentoria ESF, que é uma mentoria que eu desenvolvi especificamente para mulheres líderes, para que a gente possa, porque é isso, né? Quando a gente vai assumindo a liderança, tem outras competências específicas que as mulheres precisam aprender a desenvolver, que elas chegam super bem qualificadas, mas tem algumas competências que os homens fazem com o pé nas costas e que a gente precisa destacar e se apropriar delas, né, para se posicionar com mais clareza, com mais direcionamento, enfim. É um pouco de tudo isso. Viram, né, o que eu falei? É muito, mas é o que você falou mesmo, né? Quem é um eterno buscador de conhecimento, tudo que aparece que possa agregar e que a gente possa fazer melhor e com excelência, né, o que está proposto ali. Nossa, sempre. Então, essa trajetória de mãe, né, juntamente com todo esse estudo e tendo que também estar trabalhando, provavelmente tenha te causado uma exaustão, que é muito do que fala no livro. E aí eu queria saber essa motivação de ter chegado, né, no livro, o que é o Basta, e se vem de uma história pessoal diante de tanta andança, né? Porque, na verdade, você, nesse interim de maternar, de empreender, também atender e estudar, isso, imagino que tenha sido junto ao mesmo tempo, impressionante, né? Eu me lembro que na época eu tive uma orientadora no mestrado, doutorado, porque ainda teve isso, ainda flertei com doutorado, vou e volto com essa ideia do doutorado, agora mesmo, há um ano atrás, estava na UNB de novo, fazendo disciplinas do doutorado, então eu fico nessa, sabe, essa coisa do bichinho, né, da busca. Mas assim, como que chegamos no Basta, como chegamos no Caber, né, Carol? Chegamos assim, foi um processo meu mesmo, né, eu me vi muito interessante. Eu comecei a buscar um amigo meu, porque eu não estava conseguindo dormir. Foi bem na época da pandemia. Na época que a gente estava vivendo o que eu chamava de home tudo, porque para mim aquilo que a gente estava vivendo não era só o home office. Dentro da minha casa estava acontecendo home tudo. Tudo acontecia naquela mesinha de jantar. Era atividades escolares dos filhos, videoaulas, atendimentos, reuniões, almoço, janta,
a limpada dos negócios que chegavam do mercado e que a gente tinha que limpar, sabe? E aquele medo naquele espaço. Então foi tudo junto ao mesmo tempo, né? Aí eu me lembro que eu comecei a ter problemas para dormir, a ter dificuldade para dormir. E eu, assim, olha como a gente precisa uns dos outros, né? Eu diagnostico crises de ansiedade, transtorno de ansiedade todo dia no consultório. Transtorno de ansiedade, burnout, quando a pessoa está chegando no burnout. Eu diagnostico isso todo dia no consultório. E quando aconteceu comigo, eu não consegui ver em mim. Olha que louco isso, né? Eu comecei a ter problemas para dormir e para mim eu estava tendo só uma dificuldadezinha para dormir. E aí aconteceram 2 episódios. Nessa de dificuldadezinhas para dormir, em plena pandemia, eu fui para Chapada, que é um lugar que tem aqui perto de Brasília, né? Para quem é de fora, merece conhecer. E estava vazia a Chapada, não tinha nada. Eu fui para uma casa, assim, só eu e 3 amigas que a gente... E aconteceu um episódio lá com elas, numa noite, que me impactou. Houve uma briga, assim, e aquilo me impactou. Não foi comigo, mas eu vi. E na hora que eu fui dormir, eu comecei a ter taquicardia, sabe? Sudorese, taquicardia. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Deixa eu respirar. Veja, eu estava tendo claramente uma crise De de ansiedade e eu estava achando que, não, o que é isso? Que bobagem, deixa eu respirar aqui, eu estou pegando carona numa dor que nem a minha, que foi a briga que elas tiveram e tal, mas aquilo me impactou, suando frio, assim, de molhar a cama, coração disparado, sem conseguir dormir, com um pouco de falta de ar, mas aí sentei, tomei um banho, fiz a minha meditação, fui acalmando. Essa hora que a gente vê os recursos que a gente tem na vida, né? As ferramentas que a gente vai adquirindo na vida vão transformando o nosso olhar. Então, por isso é tão importante a gente ter essas ferramentas. E aí consegui melhorar. E aí eu fui procurar um amigo meu, o Nonato, médico maravilhoso, especialista em sono, neurologista especialista em sono, professor da universidade também. E eu falei, Nonato, tô precisando de ajuda, não tô conseguindo dormir, tô tendo dificuldade para dormir. E aí quando eu cheguei no consultório dele, e eu comecei a contar para ele o que tinha acontecido comigo e o que vinha acontecendo, ao me escutar em voz alta, eu falei, uau, caramba, eu tô aqui à beira de um colapso e eu tô aqui agindo como se não fosse comigo, entendeu? Como se fosse uma coisa qualquer e não é. E aí ele me olhou e falou assim, Tis, é verdade? E aí ele me medicou à época, me encaminhou para uma pessoa que também é minha amiga, que foi minha contemporânea na universidade, depois a gente trabalhou juntas no SARA, uma pessoa que eu gosto muito, a Mônica Miller. E ela é psicoterapeuta também e especialista em sono. Uau. Né? Alguém precisa trazer aqui também, ela merece vir. Mônica, maravilhosa. E aí eu fui até ela é minha amiga, enfim, mas ainda assim, como ela trabalha com TCC, ela me deu algumas orientações sobre o que eu precisava fazer para cuidar do meu sono, porque existe toda uma higiene, uma ciência do sono que a gente desconhece, né? E para mim foi super importante esse tempo, né? Então eu fui me tratar e passei 1 ano e meio em tratamento. Isso foi o que aconteceu comigo pessoalmente. E aí, paralelamente a isso acontecendo comigo e eu trabalhando. E aí, um dia, dando um curso no online, porque a gente estava em plena pandemia, eu tinha dado uma palestra de manhã, se eu não me engano, para a AGU, era para algum órgão público, não sei se foi para a AGU ou para o TCU, enfim, eu estava trabalhando, dando uma palestra de manhã, e escutando, assim, na hora que a gente bota para as pessoas ecoarem, né, no chat, ou no final, um momento de perguntas, as pessoas falando do cansaço, da exaustão. E aí, à tarde, eu fui dar uma mentoria para a indústria farmacêutica, para multinacional. Elas têm um programa fabuloso entre as indústrias farmacêuticas para mentoria de mulheres. Você sabia disso? É sensacional. É assim, junta todos esses laboratórios incríveis, a Galderma, Veleda, todas essas empresas incríveis, elas fazem um processo de mentoria, de comentoria para as mulheres líderes. E elas me chamaram para fazer parte desse programa, para dar uma aula para elas sobre empatia, para esse grupo de mulheres. Então eu estava à tarde com um grupo dando aula para as mentoras das mentoras,
Eram 50 mulheres de diversos lugares do mundo, assim. Eu acho que nessa turma estava só América Latina. E eu estava dando uma aula para elas. E era uma mentoria, então havia um espaço para que elas se colocassem. E todas falando a mesma coisa. Da sensação de sobrecarga, da sensação desse transbordamento da vida. Como fazer para dar conta, e todas exaustas, porque mães, porque cuidando de casa, porque cuidando disso, cuidando, como crescer profissionalmente se a gente está aqui o tempo todo fazendo essas 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, então todas trazendo a mesma coisa. Aí eu me lembro que eu bati a mão na mesa assim, Carol, e falei assim, gente, basta, não é possível, não pode ser assim, a vida precisa caber na vida. A nossa vida precisa caber na vida, não é para ser assim, tem alguma coisa errada acontecendo. E aí, na hora que eu falei essa frase, sabe esses momentos de insight? Total, assim. Nessa hora eu tive um super insight, eu falei, caramba, é isso, é isso. E aí, ao terminar a mentoria, eu entrei nesse processo de flow, e aí eu sentei, peguei meu caderninho, porque eu sou a louca do caderninho, tudo que eu vou construir eu faço nos meus caderninhos, e aí eu sentei e comecei a escrever, sabe? O que é esse caber? O que era esse caber para mim? O que isso representava? O que era o basta? E foi surgindo, e aí eu me dei conta. O basta começou a vir claro para mim, e o caber veio claro para mim, e aí eu me dei conta que o basta é uma declaração, né, que a gente trabalha muito na ontologia, que é uma declaração de limite. É uma declaração. E dentro da ontologia da linguagem, que é uma das minhas abordagens teóricas no coaching, a gente diz assim, que você se constitui no mundo a partir da linguagem. Nós somos seres linguísticos e a gente se torna e vai se constituindo no mundo a partir da nossa linguagem. Por isso a gente precisa cuidar tanto do que a gente fala, porque a nossa fala é geradora de vida, né? E aí, pegando a Bíblia, a gente vai lá em Gênesis, você vê que tá tudo ali já, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus. Então, como que o mundo, a vida foi sendo construída a partir da linguagem? E aí eu falei, cara, a gente precisa dar uma declaração de basta. E aí o basta ficou ali para mim, né? Não a partir, e é tão interessante porque quando a gente fala basta, parece que é uma declaração de raiva, de revolta, de contraposição ao outro. E aí, dentro da minha prática clínica, eu fui vendo que o basta não tem nada a ver com isso. O basta, na verdade, é você se incluir na equação, é você fazer isso a partir de uma experiência de amor próprio e de autocuidado. Então eu vou dizer basta para isso porque eu vou escolher algo que faça mais sentido para mim. E aí o caber nasce dessa construção. E aí o caber é esse acrônimo, virou um acrônimo. Cada letrinha do caber é uma palavra e algo que precisa ser desenvolvido, né? Então o C é o C da coragem, o A é o A do autoconhecimento, porque você precisa de coragem para fazer esse enfrentamento e para dar conta de dizer esse basta, mas ele não pode estar alijado de um processo de autoconhecimento, porque senão você está dizendo não para o quê, por quê, para quê, ao quê, né? Então, autoconhecimento, mas um autoconhecimento autocompassivo, que se nutra da autocompaixão. Aí o B eu trago como um processo de balanceamento da vida, meio que fazendo uma contraposição a essa questão do equilíbrio, porque eu entendo que hoje na nossa vida, especialmente na vida de nós mulheres, essa ideia do equilíbrio virou um novo Eldorado. Um monte de mulher chega para mim falando, Tis, eu quero ter a vida equilibrada. Gente, a vida não tem como ser assim. A vida é uma só, a gente não, esse equilíbrio não é estático. Então eu costumo ver que fica, sabe, Carol, como se fosse um novo olhar para o perfeccionismo. Um novo jeito. Agora a nova vida perfeita é a vida equilibrada. Então agora a gente precisa buscar isso igual a gente busca o novo Eldorado. Entendeu? E aí vira mais um espaço de exaustão. Porque se eu não estou conseguindo ir para academia todo dia, se eu não estou conseguindo, vira mais uma exigência, mais uma cobrança. Mais ansiedade. Mais ansiedade, mais culpa, mais exaustão, e a gente volta a abastecer esse ciclo. Exatamente, completamente exaustivo. Né? Então eu transformo essa palavra para trazer o balancear, e aí eu converso, explico bastante, conto bastante no livro o que é esse balancear. E aí eu trago a empatia, não é?
porque eu entendo que não dá para você fazer nada disso alijado das outras pessoas. Nós somos na Seres presença uns relacionais. dos outros e nós somos seres relacionais e interdependentes. Então, essa conversa da autossuficiência, eu preciso dar conta de tudo e eu preciso dar conta de tudo sozinha, é uma porrada, é uma mentira que a gente se contou como mulheres e é uma das coisas que está nos adoecendo. Né? Então eu trabalho muito isso, olha, se você ainda está aí querendo a sua autossuficiência, talvez esse seja o momento de você dizer basta a isso, porque não é a autossuficiência que você precisa buscar, é a sua capacidade de ser na presença do outro quem você é. Exato. Né? Então isso é o basta, é a gente construir esse limite saudável entre eu e você, no qual eu consigo te honrar, te respeitar e te cuidar na medida em que eu me honro, me cuido e também me respeito, sabe? Então, na verdade, é você ser capaz de se incluir na equação. E aí vem o R do caber, que é a minha parte favorita, na verdade, que eu falo que é o bálsamo, que é a possibilidade de recomeçar. Que é assim, e se eu não conseguir fazer nada disso? Ou se eu começar e eu não der conta de continuar? E se eu me perder no caminho? E se eu voltar para os velhos padrões? O que eu faço? Ao invés de eu levantar o chicotinho e brigar comigo porque eu não dei conta, eu vou parar e vou recomeçar. Né? A partir de um processo autocompassivo, vou me reconhecer e vou recomeçar quantas e tantas vezes forem necessárias. Mas, X, isso não vai ser um looping? Não, porque a gente nunca volta para o mesmo lugar. Né? É um processo de permissão, sabe? Até para o próprio erro, né? Se é que existe. Exatamente. O mantra que eu falo que eu construo é assim, Carol. Às vezes eu acerto, às vezes eu aprendo. Pronto. É isso. Vai ser positivo de uma forma ou de outra. Exatamente. Você falou muito em culpa, em autocompaixão. E outra coisa que me chama a atenção também é essa necessidade que nós temos de ser multitarefas, de dar conta de tudo. Tem tantas questões culturais aí também. Você identifica que há algo além de cultural, o porquê que a mulher tem esse gancho com a culpa, o fator dela tentar ser multitarefa também liga com a situação de eu não consigo dizer não, que Totalmente. Eles são completamente correlacionados. E, na verdade, esse é um aprendizado histórico que a gente tem feito. Né? Muito, bem antigo mesmo, e que tem a ver com o patriarcado, que tem a ver com a normose que a gente tem vivido, com a economia do cuidado. Nós aprendemos a chamar... O que é a normose? É a patologia da normalidade. A gente aprendeu a dizer, a associar, a dizer que é normal, coisas que, na verdade, que se tornaram comuns, que se tornaram corriqueiras, mas que, na verdade, é um adoecimento coletivo. É um cansaço coletivo, é uma culpa estrutural, né? E essa exaustão coletiva. Você já percebeu que a gente acostumou a dizer assim? A pessoa pergunta assim, como é que você tá? Aí as pessoas respondem assim, você sabe, naquela correria de sempre. A gente normalizou dizer que a gente está vivendo numa correria. Está correndo para quê? De quem? Para onde? Por quê? Sabe? Essa é uma das questões que a gente precisa aprender a se questionar. Né? Uma das problematizações que eu trago no livro é essa. Por que a gente está vivendo essa correria? Vamos parar com isso. Então, assim, e aí quando você pergunta especificamente das mulheres, Carol, essa trajetória é muito longa, porque assim, nós mulheres, a gente não aprendeu a se subjetivar por quem nós somos. A gente aprendeu a se subjetivar a partir do outro. Então, eu sou a filha do fulano, a mãe do Beltrano, a esposa do ciclano, entendeu? Então, desde muito cedo na nossa vida, mesmo antes da gente aprender a reconhecer as nossas próprias necessidades pessoais, já vinha um script do que é que você deveria fazer como uma boa menina, do que é esperado de você como uma boa mulher. Né? Então a gente já nasce com uma série de responsabilidades e de expectativas impostas sobre nós, e a gente fica aqui, ó, ainda pequenininha, com as pernas franzinhas, tendo que pensar como é que a gente vai dar conta dessas expectativas dos outros. E nesse momento a gente já está se perdendo da gente. Né? Então o ponto aqui em questão é a exaustão e a culpa, ela já vem antes. Nasce uma mulher, nasce uma culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa ao quadrado.
Porque é como se você já começasse a sua vida em dívida. Antes de você mesmo descobrir quem você já está em dívida com todas as expectativas de todas essas pessoas, da sociedade ao seu redor. Então, para o que a gente precisa olhar? E o Basta também vem nesse sentido, sabe? Eu falo que ele é um livro colo, porque eu quero que as mulheres se sintam profundamente acolhidas e acompanhadas nesse processo de reflexão, mas ele também é uma convocação para que a gente possa ter essa conversa que a gente está tendo aqui em macroescala, para que a gente possa fazer essa transformação social, porque imagine quão injusto é você nascer já com um script pré-definido para você, sem que você possa ter a autoria e autonomia para falar eu quero ou não quero isso. Isso faz sentido ou não faz para mim? Né? Então, tentar se fazer caber na equação é um exercício de muita coragem. Dizer não para esses padrões e falar assim, opa, peraí, alto lá. Deixa eu me perceber aqui, deixa eu ver se isso faz sentido para mim, deixa eu ver se isso ecoa com as minhas escolhas, com o que eu quero. É um exercício, né, que é de muita consciência e de muita coragem. Falando em exercício, você disse que é a única brasileira que fez esse treinamento da Brené Brown. O resultado dele é algo que você está aplicando diretamente na mentoria com as líderes, ou você usa tanto, né, no dia a dia do consultório, em todas as áreas, ou ele veio com essa tônica? Quando eu fiz o programa da Brené, eu trouxe os cursos dela ipsis literis para o Brasil. Né? Eu trouxe 2 cursos dela, que é o Daring Greatly e o Rising Strong, que são baseados em dois livros que estão aqui no Brasil, que é o Coragem de Ser Imperfeito e o Cada Vez Mais Forte. Não sei se é Cada Vez Mais Forte ou se é Mais Forte. Não é? O de líder. Exato. Então, esses 2, e aí tem o outro que é o específico de liderança, que é A Coragem para Liderar. Então, eu trouxe esses programas para o Brasil. Só que à medida que eu fui trazendo esses cursos para o Brasil e que fui ministrando esses cursos, eu percebi que eu estava trazendo um pouco do conteúdo dela, mas eu já estava trazendo uma série de outras questões que dizem respeito à nossa cultura como brasileiros e que dizem respeito ao meu olhar clínico, Então, eu já estava trazendo um monte de outras coisas. E foi dessa mistura, que surgiu a mentoria SF. Né? Então, na mentoria, eu trago muito do que eu aprendi com a Brené, muito sobre vulnerabilidade, muito sobre coragem, mas também trago uma série de outros conteúdos, como, por exemplo, os que eu aprendi na Disney, nos programas de liderança que eu fiz nos Estados Unidos, os que eu aprendi na minha própria vivência, mentorando, acompanhando diversos líderes no setor público, no setor privado, nessa jornada de 20 anos, que a gente vai afinando, né? Essa escuta clínica, eu falo que ela é muito poderosa, né? Porque a gente vai aprendendo tanto com as pessoas que a gente acompanha e vai ficando mais claro para onde que a gente deve direcionar o nosso olhar, né? Então, a mentoria SF, e agora, mais do que a mentoria, o clube, vem muito a partir da escuta que eu fiz, dessas mulheres que eu vinha acompanhando ao longo do tempo, e desse compilado, porque aí eu me senti livre, porque como não tinha chancela, do tipo, você está dando o programa da Brené, então eu me senti livre para trazer tudo de mim. Então tem um pouco de todo esse conhecimento, de toda essa bagagem teórica que eu fui construindo ao longo do tempo. E qual que é o objetivo da mentoria? Para quem é a mentoria? A mentoria é para líderes, para mulheres líderes, que estão equacionando a vida pessoal e a vida profissional. Eu digo que a vida é uma só, mas elas chegam com essa demanda. Tis, eu preciso aprender a equilibrar. Eu preciso... e eu quero crescer na minha liderança, mas como que eu faço isso sem me desapropriar? São mulheres que querem ser mães, que querem ter a sua vida pessoal e que querem também crescer profissionalmente. E elas não querem deixar nenhuma dessas coisas para trás. Então não é assim, eu não quero... Ou um ou outro. Não, elas querem tudo isso. E aí elas vêm para a mentoria para que a gente possa construir esse caminho. Então, desde questões práticas, Carol, de como você sustenta conversas difíceis com uma pessoa que você precisa demitir, como você dá feedbacks, desde questões práticas, mas veja, como eu sou terapeuta, como eu sou psicoterapeuta, e eu amo a psicoterapia, e eu amo a psicologia, o meu processo terapêutico, o meu processo de mentoria, eu sempre falo para as minhas mentoradas, é um processo de mentoria terapêutica,
Porque acaba que não tem como a gente sair do elemento humano, né, do autoconhecimento. Então, quão melhor essas mulheres se tornam como pessoas, melhor elas vão ser líderes. Quão mais elas se conhecem como pessoas e quão mais elas entendem os seus valores, as suas visões de futuro, como elas se posicionam na vida. E eu trago uma fórmula do que é o posicionamento para que a gente possa trabalhar cada um desses elementos dessa fórmula. Então, quanto mais clareza elas têm, melhor elas lideram e mais elas conseguem entregar o que elas precisam entregar, seja no trabalho, seja na vida. Porque o que eu percebo? Toda mulher é líder. Toda mulher pode não estar exercendo uma função de liderança. Mas a maneira como a gente tem construído a nossa vida hoje em dia é toda mulher é líder. Esses dias eu vi um meme que eu achei fantástico que dizia assim: licença maternidade nada, MBA em gestão. Eu falei, é isso mesmo. Porque veja, você está sendo líder na sua casa, você está fazendo gestão da sua casa, pensando o que precisa comprar, organizando as coisas com os funcionários, fazendo planejamento para que nada falte, para que tenha tudo, organizando rotinas dos seus filhos, as suas, né? Vendo o que precisa comprar, negociando, já está na época de levar no médico de novo, fazendo a organização da agenda dos médicos. Tudo isso, quem faz normalmente? A mulher. Percebe? E esse é um trabalho que a gente precisa começar a ver, porque ele é um trabalho invisível. A gente bota na conta do amor, e aqui entra a questão da economia do cuidado, que é uma das coisas que faz com que nós mulheres fiquemos muito mais cansadas do que os homens. Veja, não que os homens não fiquem cansados, tá, gente? Quero ser bem cuidadosa em relação a isso. Mas é porque quando a gente faz esse comparativo, a sobrecarga está maior ainda no colo da mulher por causa disso. Por causa dessa economia do invisível, essa economia do cuidado. Então, essa gestão inteira precisa acontecer e ninguém vê. E ela não acaba. Ela não tem folga, né? Ela não tem só dia útil. Ela acontece em dia santo, em dia de feriado, em fé. De manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, não tem hora. E a gente está o tempo todo atenta a isso. E essa atenção cansa. Sim. Cansa muito. Né? Não é só sobre execução de tarefas. Isso é uma das coisas que eu digo muito para as mulheres que eu acompanho. Não é só sobre execução de tarefas. É sobre essa carga mental e emocional de você sentir que você precisa dar conta dessas coisas mesmo quando elas não são uma responsabilidade finalística sua. Né? E não apenas isso. Quando você vê que você está completamente mergulhada em todas essas coisas e sendo responsável e responsiva em todas elas, mas você perdeu o sentido. O que dessas coisas todas que eu estou fazendo faz sentido para mim? Então a pessoa está ali, sabe, Carol, em inanição afetiva, emocional, desnutrida, mas nutrindo todo mundo. Né? Então isso cansa, isso é exaustivo e para isso a gente precisa ter olhos para ver, né? Tirar da invisibilidade essa economia do cuidado. Né? Você falou olhos para todo mundo, acabou que todo mundo, essa necessidade de outras pessoas dentro da mentoria SF, que é importante salientar, estratégia, sensibilidade e força. Fez-se daí, criou-se daí ou nasceu daí um clube. Nasceu um clube. E o que é o clube? O clube é uma comunidade de mulheres que se apoiam, que se acolhem, que estão juntas umas pelas outras, se apoiando, fazendo negócios e, ao mesmo tempo, voando para voar sem se esgotar. Então, eu falo assim, no clube, a nossa ideia no clube é que a gente seja ar na asa uma da outra. Então, quando uma está cansando, tá querendo parar de voar, a gente vem e vamos soprar essa asa aí para você ganhar mais a teto, voar mais alto, sem precisar se esgotar. E aí, daqui a pouco vai ser você que vai precisar de ajuda, a gente vai fazer isso para você. Daqui a pouco vai ser eu, vamos soprar. E aí surgiu de uma demanda das mulheres mesmo que estavam fazendo a mentoria comigo, porque elas me diziam assim, Carol, Tirza, quando a gente está fazendo a mentoria com você é tão maravilhoso, porque aí a gente consegue se posicionar com mais coragem, a gente consegue se apropriar, a gente consegue estabelecer limites, conseguimos ter as conversas difíceis que a gente estava enrolando para ter, conseguimos fazer tudo isso quando a gente está na mentoria. Ou ter um olhar empático, cuidar das coisas em casa, se priorizar no autocuidado, tudo. Mas aí, quando a gente sai da mentoria, a vida engole a gente outra vez.
né? A gente vai para automático. E aí, quando a gente vê, a gente está tão distante de novo, se perdeu. E aí elas me falaram, vamos fazer um encontro mensal, vamos arranjar um jeito. E aí eu falei, combinado. Aí eu fui para o papel de novo, para o meu mesmo caderninho de sempre. E bolei o Clube ESF. O que é o Clube ESF? É um espaço para que a gente um lugar para você ter para onde voltar. E aí, considerando as nossas rotinas e as rotinas atarefadas, que eu sei que todas nós mulheres contemporâneas temos, então ele se tornou um encontro uma vez por mês, sempre na última segunda-feira do mês, de 8 às 9 da noite, de 8 às 10 da noite, e é um espaço onde eu sempre trago algum conteúdo para impulsionar, para relembrar, e ao mesmo tempo é um espaço de partilha. Então a gente vai ter um momento ali onde as mulheres vão trazer as suas questões e a gente vai mentorar e a gente vai co-construir ali juntas. Mas qual é o objetivo desse momento? Assoprar a brasa outra vez, sabe? Acender a chama de novo para não deixar essa chama apagar, sabe? Ficar ali cuidando das chamas umas das outras para poder a gente crescer junto. Sim, isso é tão importante, né? As mulheres, com o tempo, foram se distanciando. Você trouxe a questão do patriarcado, né? Alguém ganha com isso e somos tão fortes juntas. Exatamente. É tão importante quando o autoconhecimento ele realmente chega, quando essa rede de apoio se forma. E era assim, né? Os já teve um tempo, totalmente. o quanto éramos amigas, o quanto as mulheres apoiavam até na questão da amamentação. Sim. E aí essa rivalidade, ou eu não quero. E eu acredito que é realmente uma tendência no mundo que hajam essas evoluções ou involuções, mas que alguém se starte para isso de uma forma ou de outra, para falar, ei, estamos aqui. E os bandos vão se unindo, isso, né? Carol. Novamente. Deixa eu te contar uma história interessante que tem a ver com isso que você está falando dos nossos antepassados. Quando eu fui fazer o meu mestrado, olha para você ver a pluralidade. Eu trabalhei no mestrado com a construção da identidade feminina. Esse era o tema do meu mestrado, a construção da identidade feminina. Como nós mulheres nos subjetivamos, como a gente constrói a nossa identidade. Mas eu não fui trabalhar com mulheres como nós, eu fui trabalhar com as mulheres indígenas xerentes, lá no interior do Tocantins, no norte do Tocantins. Fui trabalhar com essas mulheres, eu passei 2 meses morando na comunidade com elas, com essas mulheres indígenas. E na época o povo me achou doida, né? Do tipo, Tisa, o que você vai fazer lá? E foi tão interessante. É uma das experiências que eu trago com mais carinho, assim, na vida. Porque foi uma experiência linda, conhecer essas mulheres, poder viver o processo delas e ver isso que a gente está falando aqui. Como que elas se reuniam ao redor do fogo para construir a cultura do povo. E aí tinha uma criança brigando ali, brincando ali, jogando bola, brincando os menininhos lá, filhos delas, filhos dessas mulheres. De forma que se uma aqui levantasse a voz e chamasse a atenção de um ali no parque, estava tudo bem. Porque assim, nós aqui juntas ao redor do fogo, nós compartilhamos dos mesmos valores. A gente conhece umas às outras, nós somos uma comunidade que se apoia. Então, os filhos não são meus ou seus, eles são nossos, eles são dessa comunidade e a gente vai materná-los e a gente vai cuidar deles e a gente vai ensinar para eles os valores desse povo. Né? E aí na época que eu estudava antropologia eu via isso muito nas comunidades antigas, como que acontecia isso, essa ideia da gente viver, essa experiência que a gente tem vivido de vida hoje, na solidão, é o que tem nos adoecido. É o que tem nos adoecido, sabe? A gente dá conta de qualquer coisa quando a gente sente que a gente está juntas, que nós não estamos sozinhas nessa, né? E falando em adoecimento, quais são as dúvidas mais frequentes, as demandas mais frequentes, sejam elas no consultório, sejam elas nos grupos ou com lideranças? O que você mais recebe? O que você tem percebido que... Ou dúvida no caso, como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu faço isso de forma leve? Não é leve, não dá para ser leve. É isso, né? Porque ainda tem essa questão da comparação com as redes sociais, né? Porque a pessoa chega, eu quero dar conta de tudo, e eu quero dar conta de tudo ainda em cima de um salto 15, maquiada maravilhosa, e parecendo que eu não estou fazendo esforço nenhum, né? Então, tem uma coisa, Carol, que eu escuto muito no consultório, nas empresas por onde eu caminho, que é o desejo de equilibrar
A demanda chega assim. Eu preciso aprender como equilibrar minha vida pessoal com a minha vida profissional. A demanda chega assim. Ou então chega assim, uma sensação de insuficiência e dívida, porque eu não estou dando conta, minha vida está transbordando, eu estou perdendo as coisas no meio do caminho, estou esquecendo de coisas importantes, não estou conseguindo. Ou a terceira, que são as mais conscientes, eu vejo, que é assim, eu preciso de ajuda porque eu estou perdida de mim, eu não sei mais nem quem eu sou aqui, tudo parou de fazer sentido. Né? Eu estou fazendo um monte de coisas. Então, pessoas extremamente funcionais. Se você vê elas na vida, você fala, gente, tá voando, tudo bem. tá brilhando, tá tudo bem. Mas por dentro, só Deus sabe o esforço que essas mulheres estão fazendo para se colocar no mundo, para aparentar tá tudo bem. Que são 2 esforços, né? Não Sim. basta o esforço que você está fazendo para já estar vivendo, trabalhando diante de dores, diante de problemas que nós passamos, né? A vida é isso, os desafios, e ainda ter que se esforçar para fingir. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? É E isso mesmo. é comum, porém não normal. Exatamente. É isso Mas é mesmo. comum, né? Imagino que você aí do lado deva estar pensando, né? Mas isso é muito comum. Eu tenho visto, realmente é. Mas nós merecemos viver diferente. Com certeza. Nós merecemos de verdade encontrar um caminho. Eu não conheço outro, a não ser realmente pelo autoconhecimento, por uma rede de apoio, por começar a fazer o básico de novo, a se aproximar, a ter uma amiga. E é com essa mulher que eu gostaria que você falasse, com essa mulher que está se sentindo insuficiente. Eu não sei se ela vai ter a oportunidade no Basta, né, de começar algo. Talvez você não tenha hoje aí uma agenda onde composte tantas pessoas que queiram estar com você, ou seja, uma mulher que também ainda não é líder, não cabe. Como é que é? Como ela se faz caber? Tem alguma coisa prática que você possa realmente olhar no olho dessas mulheres e poder acender ali uma chama de que não está realmente tudo bem. A gente normalizou o tá tudo bem. E, gente, nós perdemos tanto com isso. Nós perdemos tanto por não parar, por não pensar, por não nos questionarmos. Ontem a Tirza fez um comentário no meu Instagram. Eu vi a Poliana, né? Aquela menina incrível. E às vezes que ela atendia, eu já ouvia, né, ali determinadas demandas, aquela situação provavelmente iria andando, ela foi tomando força para ter coragem de se divorciar. E aí eu vim fazendo aquele comentário. Interessante isso ter chegado agora, mas eu quero pedir que você fale com essas mulheres, porque a gente fica tão sozinha em tantos momentos, e é o que você traz, não precisa. Inclusive, criou-se um grupo para que a gente não precise se esgotar e estar sozinha. E às vezes, por vergonha, eu digo no meu caso, porque quando eu me divorciei, por exemplo, o único lugar que eu cabia era na igreja. O meu caber era na igreja. Por questões pessoais, por ter me perdido naquele momento, por tanta raiva, por N situações, né? E a gente tende a se isolar, a gente tende a esperar do outro. Eu tive que ir me curando de tantas formas, porque eu imaginava assim, um amigo de verdade, ele vai bater nessa porta, eu não estou querendo abrir, eu praticamente não estou atendendo, mas quem é um amigo de verdade? E eu me revoltei durante muito tempo, achando que alguém tinha que me salvar, que alguém tinha que vir falar, até que as coisas vão melhorando e a gente vê, não, essa busca é minha. Se a gente está precisando realmente de ajuda, se tem alguma engrenagem que as coisas não estão rodando direitinho, essa busca, essa responsabilidade é nossa, ela é sua, porque esse não responsabilizar-se e sempre estar culpando o outro é um lugar feio e extremamente confortável. Muitas vezes, eu em discussões até... É um olhar que te vitimiza, né, muito. Carol? E essa é uma dos escudos, inclusive eu falo sobre isso no livro, eu falo sobre essa síndrome da Mulher Maravilha e dos escudos que a gente se veste para poder dar conta da vida. E um dos escudos que a gente usa é esse, da autossuficiência.
Um outro escudo é o escudo do vitimismo. Entendeu? Como se a gente fosse vítima. E tem um ganho secundário aqui, né? A gente recebe ali as lambidinhas, mas é um carinho que te apequena, que está sempre te botando para baixo. Sim. Entendeu? Então é um carinho que eu falo que é igual adoçante. Você come achando lindo, maravilhoso, mas depois vem aquele gosto amargo no final. É a mesma coisa. Né? Você fica feliz que você está recebendo carinho, mas depois vem uma raiva, um ressentimento, porque você está se apequenando. Né? Então, uma das coisas que eu falo no livro é para a gente abrir mão, porque veja, a gente se sentir vulnerável, a gente ter medo, a gente se sentir culpada, a gente lidar com com todo o mundo emocional. As emoções, elas são mensageiras de coisas que a gente precisa. Então tá tudo bem que você sinta, seja qual for a emoção que você estiver sentindo aí, tá tudo certo, não tem problema com elas. O que a gente precisa fazer? O problema não é a emoção, o problema não é o medo. O problema é o escudo que a gente usa para lidar com ele. O escudo é parte do problema, né? Então, se essa mulher está se sentindo assim, Carol, culpada, pequena, se você está se sentindo assim, culpada, pequena, insuficiente, questionando, insegura, questionando se você deve ou não fazer algo por você, ou se você está sendo má de fazer essa escolha, escolhendo por si, sendo egoísta, eu quero te falar, calma, você não está. Você não está. O que você está precisando é de ter outras amigas, de ter interlocução com pessoas que vão ser empáticas com você e que vão entender a sua dor e que vão ser ar na sua asa para você voar. No livro, essa mulher vai encontrar um pouco disso porque eu escrevi para ela. Esse livro é para essas mulheres, né? Que estão se sentindo sobrecarregadas, que estão exaustas e que não estão vendo o caminho. Como que eu faço? Meu Deus do céu, alguém me tira daqui, né? Algumas já perderam a esperança e as outras estão assim, ai gente, pelo amor de Deus, alguém só vem e me tira daqui. Então, a ideia do livro, eu gosto de pensar assim, Carol, ele não é um manual, ele não é o método infalível que vai te fazer, não é isso. Eu nem acredito nisso, porque eu acho que a gente é tão plural como humanos, que eu não acredito que exista uma fórmula ideal para toda e qualquer criatura, né? Mas ele é um caminho possível, sabe? Onde, se você se dispuser a realmente fazer a sua jornada, é uma trilha. É uma trilha, exatamente. Inclusive, essa é uma das coisas que eu digo, que não é um trilho, porque os trilhos são rígidos, se você tira alguma coisa do lugar, ele descarrilha todo. Não é um trilho, não é uma coisa definitiva e resolvida, rígida. Não é. É uma trilha. E a trilha ela é orgânica, ela é viva, né? Se você faz trilhas aí por cachoeiras, você sabe disso. A trilha é orgânica, viva. Às vezes você montou um negócio aqui, caiu uma chuva ontem, desmontou, caiu uma árvore no caminho, e você vai precisar refazer o caminho, pensar como você vai se ver diante disso. Então essa é um pouco da ideia, que o livro seja essa trilha, sabe? Para essas mulheres. E pode buscar, assim, o que a gente precisa, de novo, é companhia. Sim. Eu costumo dizer assim, nós mulheres, a gente precisa de outras mulheres na nossa vida que sejam as nossas testemunhas de jornada. Quem é minha aluna, minha mentorada, minha paciente sabe, eu falo assim, quem é sua amiga de post-it? As pessoas me olham assim, mas como assim amiga de post-it? Quem é amiga de post-it? É para pegar um post-it mesmo, então essa é uma dica que eu te dou. Pega um post-it aí, daquele pequenininho, 3x3, e você vai escrever quem são as suas testemunhas de vida, quem são as mulheres da sua vida. E Tisa, mas por que tão pequenininho? Porque a nossa vulnerabilidade não é para Deus e o mundo, não. Não é para todo mundo. É para quem ganhou o direito de caminhar ao teu lado. É para quem ganhou o direito. É um lugar muito especial. Você está mostrando sua pérola. Ela precisa de proteção. Então, você precisa escolher 3 a 4 mulheres na sua vida que vão ser aquelas que vão acompanhar a sua jornada. Aquelas que vão te lembrar de quem você é quando você mesmo esquece. Aquelas para quem você liga quando o seu chão cai, quando o seu chão abre. E aí você liga para falar assim, Carol, eu tô te ligando porque hoje está difícil aqui para mim e eu preciso que você me lembre de quem eu sou, porque nesse momento a conversa que eu tô tendo comigo na minha cabeça não tá legal. Tá sendo muito ruim, tá me fazendo muito mal. Eu não tô sendo capaz, né, de ser essa minha própria amiga, eu tô precisando que você seja.
E também vai ser essa mulher que vai te falar as verdades que você precisa ouvir quando você precisar ouvir. Alguém a quem você conceda essa autoridade, sabe? Então essas são as nossas amigas do post-it. E a gente precisa contar para elas. Então eu falo para as mulheres, falo, agora você vai ligar para cada uma delas, marcar um café, sentar juntas, olhar no olho dessas mulheres e falar assim, olha só, você tem um lugar na minha vida, pessoal, intransferível. E eu quero que você saiba disso. E eu tô aqui disponível para ser essa mulher na sua vida também. Engraçado te ouvir falando isso. A gente vai deixando as coisas com o tempo mesmo, né? Vai largando, vai deixando. Tem amigas que eu não encontro tem tanto tempo. E às vezes você tá falando, mas como é que eu vou fazer uma amiga agora? Como de repente as coisas vão acontecer? Gente, resgata. Resgata. Às vezes tem tanta gente super afim de conversar. Mas a gente teve um problema. Quem não teve, a gente mantém nas nossas vidas pessoas que recomeça, né, essa amizade, porque as pessoas tiveram importância na nossa vida. E se não tem ninguém nesse passado aí, conheça uma outra pessoa, porque às vezes a gente se bloqueia tanto também, né? Eu era essa, falava assim, gente, não dá mais para ter amigo, porque amigo precisa ter tempo, e meu HD tá cheio, se for para não conviver, eu nem quero fazer isso. E aí a gente vai se moldando, né? Achando que aquilo ali tá certo e vai perdendo oportunidades. A Tiara, por exemplo, quando, graças a Deus, ela apareceu na minha vida, que é uma amiga hoje, é uma amiga recente, e foi muito bom ter me aberto para aquela amizade. Sim. E antes, né, disso, antes desse período, eu tinha as mesmas amizades, Tisa, de 32 anos. Tanto, e eu achava aquilo assim, o máximo. Depois eu fui revisitar aquelas festas de aniversário que sempre tinham as mesmas... A gente se encontrava uma vez no ano, naquela festa de aniversário, mas eu mantinha aquele ritual. Ele nem tinha mais sentido. Eu acho que a gente vai fazendo essas coisas no automático e vai perdendo tantos presentes. Exatamente, Carol, exatamente. Né? E a vida vai dando pra gente, né? A vida é generosa. Sim. Olha só, a gente tá aqui agora conversando, a gente se conheceu outro dia desses, mas é tão bacana, né? Porque é isso, quando a gente se abre para isso, quando a gente está disponível para a vida acontecer, a vida acontece. Sim. E as coisas vão acontecendo. E a vida acontece, o que tem mais de futuro nessa vida acontecendo? Tem um livro 2, tem um curso online, a mulher acabou de lançar um livro, mas eu tenho certeza que esse é o bichinho que você chama, né? É o bichinho. Como é que tá esse bichinho? Já tô a todo vapor. Então, agora eu estou num exercício, tem muita coisa pronta, né? Então agora eu estou num exercício de transformar isso numa esteira de produtos, de ver por onde as pessoas podem começar a sua jornada comigo, como organizar isso de uma maneira que fique mais estruturada, para que eu mesma possa voar sem me esgotar, né? Para que eu possa conseguir entregar mais para mais gente, mas sem que isso custe tanto mais do meu próprio tempo. Então agora eu estou no exercício, Carol, de organizar o que eu já tenho, sabe? Então o livro acabou de ser lançado e está sendo muito legal, está tendo uma repercussão super positiva, o que está me deixando muito feliz, porque eu também entrei na minha própria síndrome da impostora quando foi para lançar. Eu falei, ai meu Deus, será que eu vou mesmo? Fiquei ali patinando, sabe, com o livro quase pronto, mas enrolando. E aí eu falei, não, peraí, deixa eu fazer... Basta, deixa eu usar da minha coragem, deixa eu me pôr no mundo e ver o que vai acontecer, né? Então agora eu estou num momento assim, de reestruturar, organizar esses produtos e lançando, porque assim, o livro está à venda, então tem coisas ainda que estão se derivando do livro, certamente algo virá como uma continuidade do livro, mas ainda estou com calma nisso. E estou com o Clube ASF, que eu estou vendendo, que está disponível, que você, mulher, pode fazer parte, venha. Então, tem todas as informações, você pode entrar no próximo mês, agora em julho. Só mulheres de Brasília? Não, é online, é um programa online. Então, ele está disponível para o mundo inteiro. É porque eu vi você reunida com aquele
grupo grande de Sim, mulheres. é porque eu tenho um programa, que foi o programa da Mentoria ESF, que a gente fez um encontro presencial aqui em Brasília, e foi uma delícia. Então as mulheres tiveram a oportunidade de se conhecer presencialmente, porque elas só se viam no online, e aí elas me pediram, Tisa, vamos encontrar? Eu falei, vamos. Aí eu fiz esse movimento. Eu tenho alguns grupos que eu faço parte, que são daqui de Brasília, porque eu moro aqui, Sim. né? Então eu gosto muito de encontrá-las presencialmente. Eu faço parte de um grupo que se chama Mulheres na Liderança, que são diversas mulheres que são empresárias e empreendedoras, onde a gente troca ideias, troca negócios, então também é bem interessante. Tem a Mentoria SF que foi presencial, e eu tenho um grupo terapêutico para mulheres também, presencialmente, que acontece aqui em Brasília. Então você deve ter visto no Instagram fotos dessas experiências. Mas o clube, ele é online, porque aí facilita, as pessoas podem participar de onde estiverem. Então, o clube a gente tem feito online e tem sido bem legal. E ele tem datas específicas ou Datas pode entrar a qualquer específicas momento? e pode entrar a qualquer momento. Então é isso, ó. Toda última segunda-feira do mês, a gente se encontra para um bate-papo, onde eu sempre estou trazendo um conteúdo inovador para as mulheres e abrindo espaços para que a gente faça uma roda de conversas, onde haja uma mentoria coletiva ali, para elas saírem de lá reposicionadas, reenergizadas, para dar conta do que elas quiserem fazer caber na vida delas. Eu ia pedir justamente agora que ela fizesse esse convite diretamente. Então, vamos falar diretamente com essa mulher que está exausta, né? Realmente exausta e nem se percebendo. Quais são esses sinais que ela pode estar se atentando, porque a gente acaba vivendo tanto no automático. Então, para ela que ainda não se percebeu, mas que tem sinais que possa... E o que fazer, né? Que convite você tem a fazer? Tá bom, então vamos lá. Olha, para você que está aí, tarefeira, fazendo um monte de coisa, só cumprindo agenda, para você que está aí aérea, perdida, que às vezes começa uma frase e não consegue continuar e perde o seu raciocínio, para você que está tendo dificuldade para dormir, para você que está tendo dificuldade para acordar, que tem dito constantemente que você está cansada e você dorme e você acorda cansada, e você já está até se sentindo inconveniente, já nem quer mais falar isso em voz alta, porque você está sempre sendo aquela que reclama, e as pessoas estão reclamando de você, porque você está muito reclamona, então você está tendo que se poldar ainda mais. Deixa eu te contar, todas essas coisas, na verdade, são sintomas. Você não é preguiçosa, você não está fazendo menos do que você deveria, o que você está é exausta, e você precisa aprender a olhar para isso, primeiro de tudo, reconhecer que você não precisa dar conta de tudo e começar a fazer um caminho que seja mais respeitoso e honesto com você. E talvez você esteja aí falando assim, mas como que eu vou parar de fazer todas essas coisas? Que pratinho que eu vou deixar cair? Eu não posso deixar nada cair. Se eu não fizer as coisas não acontecem. E eu quero já te dar uma dica e te convidar a um cuidado, porque talvez você esteja usando todas essas tarefas e todos esses fazeres como uma barganha afetiva. Talvez você esteja esperando que as outras pessoas vão te reconhecer, vão cuidar de você e vão te dar aquilo que você mesma não está sendo capaz de se dar. Então vamos inverter a lógica desse jogo? Comece cuidando de você, comece tendo coragem de dizer os seus bastas a partir de um processo de autoconhecimento, de autoamor, e a partir daí comece a fazer as suas entregas. Todas as suas entregas, você vai ver, elas vão se tornar um transbordar de quem você é, e não uma dívida que você vai contraindo com as outras pessoas para que elas possam te pagar. Você vai sair do ressentimento, você vai sair da exaustão, você vai sair da culpa e você vai conseguir começar a construir uma vida mais autêntica para você, na qual você cabe na sua própria vida. Esse é meu convite para você. Então, primeiro de tudo, se dê a chance para parar e perceber e reconhecer o que está acontecendo. E a partir daí, busque ajuda. Você não precisa fazer esse caminho sozinha. Tá? Esse caminho é para a gente fazer juntas, de mãos dadas, porque essa dor não é só sua, essa dor é nossa. Então vamos cuidar dela juntas. Delícia, né? Viram por que eu estava totalmente tiete no dia que eu encontrei? Você! Aqui! Gente, vou deixar aqui para vocês na descrição do programa
onde encontrar, como Perfeito. encontrar. Vou pegar com a Tisa a questão do livro. Eu imagino que lá na bio do Instagram também. Tem. Está disponível na Amazon, em todas as plataformas digitais, na Travessa, na Livraria da Vila. Então, e podem também comprar no meu Instagram, comigo também. Então, não tem como não encontrá-la. E que você tem a oportunidade de encontrá-la também pessoalmente. Aproveita, ouve tudo isso. Eu estava aqui hipnotizada. Sabe por quê? Porque às vezes é tão desafiador e está tão distante alguém que realmente consiga nos olhar, né? Consiga trazer não só a voz dela já é uma delícia, né? Mas de ter esse sentimento real e essa escolha por cuidar do outro. Então, busque isso, seja aqui ou em outro lugar, cuida de você de verdade. Essa é a principal coisa que você pode fazer até pelos seus filhos e para quem está ao seu redor. E eu fecho a porta do nosso consultório e ela vai estar sempre aberta para você. Obrigada, foi muito bom te receber. Obrigada, minha querida. Uma alegria estar aqui com você. Que bom, obrigada. E até o próximo consultório aberto.